Olá pessoal, tudo bem? Esse é o Provocativo, o podcast do site invocativo.com. O grande acontecimento dessa semana, sem dúvida, foi o início dos depoimentos da CPI da pandemia do Senado. Embora a gente ainda não tenha nenhum tipo de desenrolar de investigação chegando até o estado do Amazonas, teve um outro fato novo que pode dar alguns horizontes mais interessantes para essa investigação nas próximas semanas, que foi a entrevista do vice-governador Carlos Almeida Filho para o jornal Folha de São Paulo, o quadro Painel, em que ele afirma categoricamente que o alinhamento ideológico do governador Wilson Lima e do presidente Jair Bolsonaro foi responsável pela condução desastrosa da pandemia no Estado, que gerou, inclusive, teria propiciado o ambiente ideal para o surgimento da variante P1, que hoje é uma das variantes mais preocupantes do coronavírus no mundo inteiro. Inclusive, essa entrevista ela foi mal interpretada por alguns parlamentares de esquerda, alguns opositores do presidente, porque deram a entender que o governador e o presidente teriam sentado em algum momento e combinado isso com uma estratégia de ação. A gente não pode chegar e afirmar categoricamente que esse tipo de coisa não aconteceu. Eu, particularmente, acho que não. Eu não vejo como isso poderia ter sido feito. Primeiro porque arrebentaria para o lado mais fraco, como vai acabar acontecendo no final, que é com o próprio governador Wilson Lima. E não faltaram alertas de que isso não, principalmente da comunidade científica brasileira, que a imunidade de rebanho, imunidade coletiva, o nome mais correto da gente usar, ele só existe com medidas de prevenção, e principalmente com vacinação. Então, eu não acredito que isso tenha acontecido. Agora, na verdade, o vice-governador não disse isso, né? Basicamente, o que ele falou é que um alinhamento ideológico acabou fazendo com que o governador conduzisse dessa forma e deu do desastre que deu. Basicamente, eles são alinhados porque eles realmente têm uma filosofia de política mais ou menos parecida, até porque eles chegaram aos seus respectivos poderes numa circunstância muito... São dois pontos fora da curva. Tanto o Bolsonaro, em nível nacional, quanto o Wilson Lima, foram eleitos dentro de contextos muito complexos da política. O Wilson Lima, quando ele saiu candidato, ele surpreendeu até mesmo o meio político local. As pessoas nem imaginavam que ele se lançaria, muito menos que ele chegaria na frente, que ele poderia chegar no segundo turno. Ele acabou eleito, na verdade. E logo contra um adversário político como o Amazonino Mendes. Enfim, o fato é que essa entrevista do vice-governador, ela coloca ela materializa muito mais uma situação que pode enquadrar tanto o governador quanto o presidente. Eu sempre disse, desde o começo, que a crise do Amazonas, a crise do abastecimento de oxigênio, principalmente, e mais do que nunca, mais do que isso, a distribuição de cloroquina sistemática que foi feita aqui, tende a ser a maior prova ou o elemento mais concreto que a CPI vai conseguir levantar durante a sua investigação, porque foi nesse contexto que os atores do Ministério da Saúde do governo federal se mostraram, vieram a campo e produziram uma quantidade de provas daquilo que estavam fazendo. Na próxima sexta-feira, por exemplo, vai depor uma das secretárias do Ministério da Saúde, chamada Maíra Pinheiro. Ela foi a responsável por vir, no começo de janeiro, a Manaus, para o lançamento daquele aplicativo, o Tretkov, né, que basicamente serviria para distribuir cloroquina para a população. Isso há 10 dias do colapso de fornecimento de oxigênio, por exemplo. Ou seja, não daria para dizer que veio depois. Foi justamente antes daquele momento de desabastecimento que o governo aposta na iniciativa de
distribuir cloroquina quando ela já se sabia, toda a comunidade científica e médica já sabia que ela era ineficaz contra o coronavírus. Só para corrigir uma coisa, não é só cloroquina, hidroxicloroquina, tá? É a hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina e outros medicamentos que fazem parte do famigerado kit Covid. Eu entendo o quê? Provavelmente o vice-governador Carlos Almeida Filho vai ser convocado para depor na CPI. Né? Provavelmente vai jogar no ventilador, como a gente disse. Né? Por quê? E aqui é uma hipótese, tá? É um achismo meu. Estou colocando isso como uma suposição. Na semana seguinte, aliás, quando saiu a denúncia da Procuradoria-Geral da República do governador Wilson Lima, do secretário Marcelo Campelo e outras pessoas, pela condução da pandemia por improbidade administrativa, o processo contra o vice-governador foi arquivado. Né? Imaginava-se que havia ali um ponto final no envolvimento dele nesse processo. Só que uma semana depois, a mesma Procuradoria da República, tudo isso está no site, tá, gente? É só você procurar lá, as matérias estão todas lá. A mesma Procuradoria da República ofereceu denúncia contra o vice-governador e outros, e novamente o próprio Marcelo Campelo, que é o atual secretário de Saúde, pela administração de dois hospitais no Amazonas, dentre eles o Delfim Aziz, que viria depois a ser referência contra a Covid-19 no estado, e pede multa no valor de 32 milhões de reais. Ou seja, aí, quando você imaginava que o vice-governador deixaria o cenário de turbulência, ele volta com tudo. Eu não sei se dentro disso pode existir alguma forma de delação premiada, ou alguma maneira de tirar o foco da investigação sobre ele, não sei. Até porque seria improvável por conta quem faria essa delação seria o próprio Ministério Público Federal. A menos que a intenção do MPF, quando eu falo nesse caso do MPF, eu falo da subprocuradora-geral Arlindora Araújo, que é bolsonarista e tem entrado em rota de colisão com os governadores, depois de um ofício que ela enviou há algumas semanas, questionando, por exemplo, a desativação de hospitais de campanha. Ela é braço direito do Augusto Aras e todo mundo coloca como certo que, se porventura o Augusto Aras for indicado ao STF, ela assumirá a Procuradoria-Geral da República. Isso basicamente é pedra cantada por todo mundo. E ela tem sido o braço direito do Aras e tem sido até mais bolsonarista do que ele. Eu não sei, e aqui uma suposição, se esse movimento do vice-governador seria justamente para oferecer algum tipo de delação, algum tipo de contribuição para a Procuradoria da República, já visando entregar a primeira cabeça de governador para os bolsonaristas usarem como argumento na CPI, que seria do próprio Wilson Lima. É uma suposição. Eu estou fazendo esse exercício aqui baseado nessas datas de acontecimentos. E o que é mais estranho dessa declaração do vice-governador é o momento que isso aconteceu. Por que agora? Porque exatamente em maio de 2021. Por que não em janeiro? Por que não em setembro do ano passado, outubro? Porque eles dois estão rompidos, ele e o Wilson Lima, eles estão rompidos já há muito tempo. Já desde 2019, mais ou menos. Eles já estão com relação rompida. O Carlos Almeida Filho é basicamente uma figura decorativa no governo. Ele aparece em um ou outro evento e mais nada. Então, eu acho muito estranho que ele tenha chegado para um veículo nacional, soltado essa declaração, essa entrevista, logo depois de ter sido denunciado pelo Ministério Público Federal. Eu não me surpreenderia, a gente já tem uma denúncia no MPF contra o Wilson Lima, se ele pudesse ser
o elo para fazer com que mais alguma operação, algum tipo de denúncia contra o Wilson Lima viesse a público. É uma suposição. Tá? Eu continuo dizendo, se eu quero deixar registrado aqui que primeiro a falar isso fui eu. Agora, no geral, assim, essa declaração dele não tem nenhum tipo de novidade. Basicamente, o que o governo do Amazonas tem feito ao longo dessa crise, eu não vou dizer que ele induziu a população a chegar até a imunidade de rebanho pela infecção da doença. Mas a sensação que a gente tem, por tudo que vem sendo feito, é que isso era esperado em dado momento. Que em dado momento, os casos... Isso aconteceu no ano passado, por exemplo. Teve o primeiro caso em março, entre abril e maio, o primeiro pico, que foi explosivo, que foi muito grave. Tivemos enterros em covas coletivas, colapso do sistema de saúde, quase tivemos o colapso funerário, enfim. Mas depois disso, o Amazonas foi o estado que mais ficou em situação de estabilidade ao longo do ano todo no país. A gente só foi ter um novo aumento de casos em novembro, de novembro para dezembro. Ou seja, quase 4 meses de estabilidade. E corroborou para inclusive essa ideia de que a imunidade de rebanho tinha sido alcançada naturalmente por alguns estudos de sorologia que foram feitos inclusive pela USP. Tá? Então, não foi uma... Eu não acho que foi uma coisa necessariamente intencional. Assim, olha, vamos atingir que o povo pegue logo e quem morrer, morreu. Não acho que tenha sido isso. Mas, por tudo que foi vendo, o governo foi liberando, e os casos não pioraram. Imaginava-se que, quando saiu o estudo de sorologia, todo mundo imaginou, bom, eu acho que é isso aqui mesmo, não vai voltar a piorar, e vamos que vamos, já pior já passou. Hoje a gente sabe que o mais provável que tenha acontecido aqui, esse estudo de sorologia, ele foi um pouco exagerado, né? Não era 76% da população que estava infectada, isso a gente já tem mais ou menos consensual, que ainda havia muita gente para pegar a Covid pela primeira vez, e que o ambiente de circulação do vírus entre muitos infectados deve ter gerado uma variante que era mais transmissível, capaz de passar por essa defesa, inclusive reinfectar quem já tinha pego. Por isso nós tivemos um segundo pico em janeiro, muito mais grave. E gerou uma variante que é uma das mais preocupantes do mundo hoje, que é a P.1, P1. Né? Bom, deu uma fugida do tema aqui, mas o ponto é que, de fato, o governo se comportou ao longo desse tempo todo, por todo esse contexto de pandemia, como a pandemia se comportou aqui no estado no segundo semestre, como se o pior já tivesse passado. Então, eu não acredito que houve intencionalidade. Olha, deixa esse pessoal pegar logo e depois a gente se vira. Mas esperava-se que tivesse acontecido. E voltou a acontecer agora. Continua acontecendo. O governo teve um novo pico de casos em janeiro, morreu muito mais gente, colapso no fornecimento de oxigênio, todo aquele desespero, voltou a liberar e por enquanto não há piora de casos. Por enquanto, mas nós já tivemos uma matéria publicada nesta sexta-feira com um novo alerta epidemiológico da Fiocruz, mostrando que já existe uma tendência de alta de casos no Amazonas em curso. Se isso vai gerar a terceira onda, não sei. Mas, enfim, por que eu estou falando isso? Eu não vejo nessa entrevista do vice-governador algo novo, um fato que não fosse interpretado pelo próprio noticiário da pandemia no Amazonas. O que eu suspeito essa entrevista
pode ter tido uma outra intenção, meio que fosse uma sinalização tanto para a CPI da pandemia, para a qual ele provavelmente vai ser convocado depois dessa entrevista, como também para a Procuradoria da República. Ou seja, ele meio que, eu estou disposto a falar, eu estou disposto a depor. Talvez, aqui é um talvez, estou disposto a fazer delação premiada, por exemplo. Então, eu sempre disse isso. O Wilson Lima será um dos cordeiros imolados pelo bolsonarismo para servir como narrativa de que os governadores estão desviando verba pública na pandemia. Quanto a isso, eu não tenho dúvida. Já foi ano passado e será agora. Eu sempre disse isso. Ele foi denunciado 2 dias depois de posar com o Bolsonaro como se fosse um grande aliado dele. Eu vejo o quê? Que essa entrevista foi uma sinalização para esses dois lugares, para a CPI e para a Procuradoria, e pode gerar mais problemas para o governador nas próximas semanas. Ele já vai ter muitos problemas na sexta-feira com o depoimento da Maíra Pinheiro, porque vale lembrar que o aplicativo que eu falei no começo dessa gravação teve a participação dele. Ele sabia dessa distribuição, fez parte da cerimônia e serviu meio que, né? E dado quando o Wilson Lima for convocado, ele vai ser para depor, aí eu quero ver como é que vai ser um movimento engraçado, porque imagina a seguinte situação. Vamos imaginar a seguinte situação. Ele vai ser convocado provavelmente umas 2, 3 semanas. Ele senta na frente do Omar Aziz. Olha, imagina a cena. O Wilson Lima senta na frente do Omar Aziz e do Renan Calheiros. Começa as perguntas sobre o aplicativo Tretkov para distribuição de cloroquina. Não precisa nem entrar na questão dos respiradores, que isso vai ser outra... Né, ele vai ser massacrado pelos dois lados. O Wilson Lima, quando for depois, ele vai ser massacrado pelo Renan Calheiros, pela questão da cloroquina, e vai ser massacrado pelos governistas pelos respiradores. Vai ser uma cena surreal. Anotem o que eu estou escrevendo. Vai ser uma cena dantesca. O depoimento dele vai ser um negócio fora de série. Ele vai entregar o Pazuello, o governo federal, sobre a questão da cloroquina, porque ele não pode mentir. E as provas são claras. A Maíra Pinheiro deixou muito claro que o aplicativo era para a distribuição do kit Covid. Ele vai negar? Ele vai assumir? Enfim, vai ser uma cena sensacional. E aí você pensa se o vice-governador chega e eu não sei mais o que ele pode falar, o que ele está guardando para um eventual depoimento, para entregar ainda mais problemas para o Wilson Lima. Enfim, vai ser uma situação complicada. Então, eu prevejo um depoimento muito, muito constrangedor para o Wilson Lima quando fora da CPI. O saldo disso, eu acho que o vice-governador Carlos Almeida Filho tenta entrar em cena para ser um divisor de águas, né? Para ser meio que uma figura central para tirar, talvez, dele próprio o peso da investigação que corre contra ele na justiça. Se isso vai gerar algo além, eu não sei. Para o presidente, eu não sei até que ponto isso pode ser problemático, mas para o governador vai ser bastante. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu reforço. Tudo bem, vão acontecer 3 depoimentos essa semana, um do Barra Torres e outro da representante da Pfizer, que vão ser muito importantes para essa CPI. Mas o grande momento vai ser o depoimento na quinta-feira da Maíra Pinheiro. Fiquem atentos a esse depoimento. Ele vai gerar muitos problemas, tanto para o Bolsonaro quanto para o Wilson Lima. Guardem o que eu estou dizendo.
Então é isso, pessoal. Tenham todos uma boa semana, continuem acessando o site e um forte abraço.